comunidade de Nanuque, aqueles que acompanham pela transmissão, que estamos na casa da mãe para rezarmos de novo. O Senhor sempre nos concede, a cada ano, esta possibilidade do grande retiro que a paróquia faz. Às vezes a gente não dá conta de perceber. São 9 dias seguidos, serão 9 reflexões, um convite à conversão, à santidade, para celebrarmos a festa do dia 8. A igreja abre, dentro da festa da Imaculada, a festa do apóstolo André. Nós não temos muita informação de Santo André. Era discípulo de João Batista, irmão menor de Pedro, mas tem uma importância nos evangelhos, principalmente no Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus, com a multidão, pergunta aos apóstolos: é hora de dar comida para esse povo? E André responde: entre nós tem um garoto, um menino, com 5 pães, 2 peixes. E desta pequena oferta, Jesus multiplicou, alimentou aqueles que estavam com fome. A tradição diz que ele serviu parte da Grécia e da Ásia Menor e que seu martírio se deu em forma de X, as pernas e os braços abertos. Assim foi também pregado aquele que seguiu Jesus. Poucas informações temos, mas o suficiente para voltarmos nosso pensamento e continuarmos também nós crendo e ajudando Jesus na evangelização. É o que nós ouvimos. Capítulo curto do Evangelho, capítulo 4 de São Mateus. Capítulo vocacional. Jesus que caminha à margem e encontra alguns jovens. E Jesus então os convida para o seguir. Jesus continua chamando. A oferta ao seu ministério é grande. Jesus continua chamando homens e mulheres para a vida consagrada, do qual o Padre Moacir pertence à comunidade, para a vida sacerdotal diocesana, para a vida religiosa feminina e para as diversas missões que a comunidade tem. Quantas pessoas poderiam estar servindo na comunidade? Quanta gente poderia estar anunciando com o testemunho, com o serviço, com a sua vida, com os seus dons, aquilo que o Senhor nos chama. Por isso, a frase curta do qual Jesus conversa com eles: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Quantas almas nós precisamos ainda pescar para Jesus? Nós, aqui na Nanuque,
é a segunda maior cidade da diocese e Mantena é a terceira. Mas inúmeros de pessoas sem religião são as três maiores: Teoflotone, Nanuque e Mantena. Aqui já passa de 5.000 pessoas sem religião. Está lá nos dados do IBGE. Pessoas que foram embora, ou pelo testemunho que não damos, ou porque ficaram decepcionados, desencantaram, e muitas vezes nós não fomos fazer um convite de volta. Algumas vezes, no silêncio do nosso coração, agradecemos. Graças a Deus que essa pessoa não voltou mais. Tem gente que reza assim. Não é esta a proposta de Jesus. Eu farei de vós pescadores de homens. A missão não é só do bispo, a missão não é só do padre, a missão é de toda a igreja, de todo batizado. Ele precisa ser pequenas chamas de luz na escuridão que este mundo vem nos oferecendo. Ele precisa acender-se lá no trabalho, pela honestidade, pela justiça, pela capacidade de amar, pelo direito de defender os mais fracos. São com esses pequenos exemplos que as pessoas olham para nós e enxergam pequenos cristos em cada um de nós. Quando nós voltamos o nosso olhar para a mãe, e ela nos convida que em torno dela, todos nós possamos assentar-se à mesa da palavra e da Eucaristia, para ouvirmos a palavra que o Filho nos coloca, e hoje, segue-me. E depois nos convida a experimentarmos um pedacinho do céu. Quando o Senhor adentra o nosso coração, o nosso pensamento e nos convida a vivermos a Eucaristia lá fora. Nossa Senhora é mãe. E a mãe sempre ama os filhos, por mais doidos que eles são, a mãe está por perto. É o caso nosso. A mãe não nos abandona. Ela mesmo quando a gente tem tantos atritos, ela continua olhando por nós. Ela continua incentivando no coração de cada um de nós o desejo de continuarmos seguindo o seu Filho. Quando nós paramos no silêncio da noite ou no amanhecer do dia e contemplando o mistério do terço, rezando a saudação do anjo e da Isabel, nós também nos fazemos o novo João Batista. O nosso espírito deveria estremecer diante da graça que a mãe tem para nos oferecer. Quando ela nos coloca aos pés de Jesus, do qual derramou por nós a santificação. Quando nós voltamos na carta aos Romanos, que acabamos de ouvir, é um texto que nós deveríamos sentar de novo e lermos todos. Por isso, guarda na memória. Da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10. Hoje, os versículos de 9 a 18. Pode ler o capítulo todo. Romanos 10. O trechinho de hoje
São Paulo nos convida a confessarmos que nós cremos em Jesus Cristo. E ele vai descrevendo de uma maneira tão profunda aquele que crer e professar publicamente terá morada no céu. Jesus não exige de nós muitas coisas. Crer. Porém, quando nós cremos, nós abrimos mão de tantas outras coisas. Nós somos meio confusos, viu? O católico é meio confuso. Tem muita gente, nas primeiras horas do dia, em vez de rezar uma salve rainha, vai lá na internet e procura ver o horóscopo. O que ele vai dizer para mim hoje? Mas eu creio em Deus, mas também eu creio nos astros. Dando uma voltinha por aí, vamos jogar umas pedrinhas de búzios. Vamos ver como é a sorte para o ano que vem. O que São Paulo falou? Aquele que crer e professar, basta. Aquele que assumir no pensamento e no coração que Jesus é o nosso Senhor, estamos preparados para passarmos todas as dificuldades. Porém, São Paulo continua escrevendo à comunidade. É preciso, ele vai dizer na parte de baixo, é preciso invocar o nome do Senhor. É preciso anunciar o nome do Senhor. E aí ele faz algumas perguntas. Quem vai fazer isso? Quem vai pregar? Quem vai tornar esta palavra para que ela chegue em todos os confins do mundo? E o lugar mais difícil da palavra de Deus chegar não é no mundo fora, é na nossa família. Eu não sei para o padre, mas para mim não é muito fácil pregar Jesus na minha família. Primeiro que é uma misturada danada. É quase um ecumenismo. Eu devo ter uns 3 ou 4 tios que são pastores, cada um de uma igreja menor. Não dá para falar, é confusão na certa. E a gente vai vendo que é fácil evangelizar os outros, mas é difícil falar para o nosso. É fácil cobrar os outros, mas é difícil cobrar nós mesmos. Dê uma olhada na igreja assim, dá uma espiada para trás. Veja como essa igreja está envelhecendo. Onde estão os jovens? Onde estão os vossos filhos, os vossos netos? Devagarinho, eles vão ficando para fora. Vamos para a igreja? Que nada, mãe. Isso é coisa de velho, vai com Deus. No máximo que vão dizer, reze lá por mim uma Ave Maria, tá bom. E eles vão ficando para trás. Mas a gente é tão cego que a gente não dá conta de perceber que são os nossos. Mas a gente consegue ver os filhos dos vizinhos todos fora da igreja. E a gente fala, não vai ninguém na igreja. Os seus também não vêm. São Paulo está dizendo, quem vai pregar? Depois, quem irá ouvir esta pregação? Porque chegará o tempo que nós poderemos até ter quem prega, mas não terá quem vai ouvir. Dê um passeio na Europa.
Vai na França, o mundo secularizado. Vai em Portugal, o mundo secularizado. Catedrais enormes, 10, 15, 20 pessoas lá na frente. Tem quem prega, mas não tem quem escuta, que ouve. Depois, o autor ainda continua, São Paulo. Que esta voz espalhe por todos os cantos. 40 mil habitantes tem aqui na NUC, no último censo. Será que esta palavra chega em todos os cantos? Temos coragem de ir lá na periferia, lá nas nossas comunidades? Temos coragem de descer nos lugares mais simples e ali dar testemunho do Evangelho? Ou somos um grupo da matriz? Qual é o nosso testemunho? Pergunta São Paulo. Depois, o autor ainda vai dizer: a fé vem antes da pregação, e a pregação se faz palavra de Cristo. Ela chega nos nossos ouvidos e deve entrar no mais profundo do nosso ser e ali remover tudo aquilo que não é de Deus, para que esta palavra produza frutos, pequenas chamas de luz. Que Deus vos abençoe, que Deus derrame muitas graças sobre as nossas famílias, sobre esta paróquia, sobre o manto de Nossa Senhora, sejamos todos nós protegidos de tantas coisas ruins. Mas não basta só a mãe estender o manto. É preciso também que façamos a nossa parte. Que nós possamos curvar também a nossa cabeça, reconhecendo nossas limitações e somando com o povo de Deus. Que vocês possam celebrar entusiasmadamente a festa de Nossa Senhora. E que vocês possam colher muitos frutos na família, na igreja, por onde passarem, pelo testemunho que cada um de nós é convidado a dar. Por isso, lembramos esse apóstolo que não teve medo de anunciar com a vida o Evangelho de Jesus. Foi morto, pregado em X, mas não calou-se o seu Evangelho. Que do céu interceda por nós, Santo André, e continue chamando muitos outros, para que no nome do Cristo tenhamos força e coragem de atualizarmos e tornarmos o Evangelho presente em todos os cantos do qual o Senhor nos enviou, ontem, hoje e sempre.